Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura 116 e eu vou ler primeiro Crônicas 14, 15 e 16. Crônicas costuma ser tenso, mas eu acabei de ler os capítulos anteriores aqui, tava uma delícia. E por isso eu pego um cafezinho para deixar tudo mais tranquilo. Pega seu cafezinho também e vai me acompanhando aí. Então, primeiro Crônicas 14. O palácio e a família de Davi. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal Perazim e Davi os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Aí, primeiro, Crônicas 15. Cafezinho? Hum, que bem esse cafezinho, hein? A arca é levada para Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Desculpa. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição sobre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou os líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros.
Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maceias, Matitias, Elifeleu, Miqueias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etan deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia deviam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifelel, Miqueias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebania, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Milcal, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Agora vamos acabar com esse café aqui, peraí. Hum, Cadê? Cadê meu aparelho? Não tá aqui. Próximo vídeo, sarei, já parei. 1 Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benai, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. O salmo de gratidão de Davi. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse por causa deles, repreendeu reis, ordenando:
Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina, ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Aff, que lindo! E então todo o povo exclamou: Amém! E louvado seja o Senhor. Davi deixou a sa... Que susto! Gente, o vento fez. Não sei se vai dar para ouvir porque eu tiro os ruídos. Nossa! Jesus está voltando, gente. Esse aqui. Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum, e também Ossa foram porteiros. Davi deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar sua família. Ai, acabou esse vídeo. Gente, eu tô amando agora crônicas. Ó, Deus tá falando comigo, em nome de Jesus, amém. Que coisa linda. Agora eu vou gravar o último vídeo. Bom, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Deixem comentário, porque eu amo conversar com vocês, amo responder. Gente, se uma pessoa começar a ler a Bíblia por causa desse Deus, por causa desses vídeos, eu vou ficar extremamente feliz e a minha meta vai ser atingida porque eu estou fazendo essa oferta para Deus. Obrigada pelo carinho. Beijo, fica com Deus.